Continuando no capítulo 18, nós estamos no item 222. A prática do espiritismo, como veremos mais adiante, demanda muito tato para que a utilização das tramas dos espíritos enganadores, se estes iludem os homens feitos, claro que a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítima deles. Então, Kardec ele se preocupou muito com a questão da segurança do médium. Em todo o seu trabalho você vai ver ele mostrando a segurança e desenvolvimento moral. Ele colocou a moral como uma terceira via da religião, podemos dizer assim, um terceiro caminho que as pessoas têm que procurar entender. Uns falavam da fé, outros que acreditavam aqui, caridade e tal, mas ele colocou a moral como um sustentáculo para a segurança do médium. E aí nós temos que ter também ética. E uma série de fatores vão nos fortalecer para que desempenhemos bem o nosso trabalho. Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. Recolhimento, a serenidade, a serenar os sentimentos, manter-se sereno, mais equilibrado, mais disposto a trabalhar no bem, a trabalhar com segurança, para que a gente possa desempenhar um bom trabalho. E ter respeito pelos colegas que estão em volta. E cada um, dentro do seu desenvolvimento, das suas percepções, estimular os outros a serem mais vigilantes. Por exemplo, a gente chega na casa espírita para o trabalho, a gente começa a encontrar nossos colegas de trabalho, aí todo mundo efusivamente começa a se cumprimentar. E a grande maioria das vezes as mulheres gostam de conversar um pouquinho mais. Alguns homens também. Um pouquinho mais. Aí chega meio agitado assim na reunião mediúnica. Isso não é bom. O melhor é cumprimentar naturalmente, serenamente. Vai para a mediúnica. E na hora que sair, terminou, vê se aquele papo é importante. Vê se aquele papo é interessante ali dentro. Aí chegam para conversar, para fazer o necessário, que é o nosso trabalho com respeito. Tudo exige respeito na vida. Onde quer que nós estejamos, precisamos de cultivar o respeito. Ora, não se podendo esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, muito de temer é que se faça disso um brinquedo, de ficar entregue a si mesmo. Você entrega um carro para uma criança dirigir? Você deixa uma criança mexer no fogão a qualquer hora? Pegar uma panela de água quente para coar um café? Logicamente que existe criança que faz isso. Até para ela sobreviver, porque os pais trabalham, ela fica em casa sozinha, ela tem que fazer algumas coisas no fogão. Mas ela foi treinada. Então ela tem os cuidados necessários ali, pela que ela sabe que vai se queimar. Mas, vamos voltar ao carro. Você deixa a criança dirigir um carro? Um carro com potência para andar 180 km por hora, você deixa uma criança dirigir? Certamente, que se você for uma pessoa prudente, você não vai deixar. Da mesma forma, uma criança portadora de mediunidade. Os pais têm que ter responsabilidade de educá-la. Por mais que meu filho saiba dirigir, por mais que ele seja responsável, tem uma lei que diz que ele não pode dirigir. E como Kardec falou, tem criança de 12 anos que tem mais condições de ser médium do que uma pessoa já feita, acima de 21 anos, ou acima de 18, como queiram. Da mesma forma, da mediunidade, para dirigir, tem criança de 12 anos que vai dirigir com muito mais prudência do que uma criança, do que uma pessoa de 18. Mas nós temos que ter cuidado. A lei não permite que uma criança com menos de 18 anos, pelo menos no Brasil, dirija. Mas na mediunidade não existe esse rigor. Existe um negócio chamado prudência, necessidade, orientação dos mentores espirituais. E aí nós vamos ver se pode ou não. Que dependendo da situação, é melhor que a criança participe da mediúnica do que ela ficar entregue a Deus dará as suas situações de assédio espiritual, tortura espiritual, como às vezes acontece pelas obsessões. Então, tudo com muita meticulosidade, muito bem vigiado, com pessoa experiente orientando a criança e os pais, com muita prudência. Você não pode dizer não, ela não pode ir para a mediúnica, nem você pode trabalhar mediunicamente com total segurança. Ou seja, vigilância, equilíbrio,
oração. A primeira coisa que a criança é médium, evangelização infantil. Mas, logicamente, você vai avaliar o caso, você vai observar. E aí você vai fazer os devidos ajustes para que essa criança desenvolva com segurança. As casas têm cada casa tem orientação, as AMEs têm as orientações, e se a AME da sua cidade não está te dando as respostas que você precisa diante de uma criança médium, procure a AME de uma cidade maior. Por que não? Procure um centro espírita que você sabe que tem um médium que é mais responsável. Se você tem um problema de saúde, você não vai procurar um especialista onde quer que ele esteja? Se você tem um problema mediúnico, você tem que procurar também um especialista para te orientar. Só que aqui a responsabilidade é compartilhada. O médium, o pai do médium e o orientador compartilham experiências e aí tem mesmo responsabilidades na hora de você fazer uma afirmação. Prudência, instrução e conhecimento. Ainda nas condições mais favoráveis, é de desejar que uma criança dotada de faculdade mediúnica não exercite, senão sob a vigilância de pessoas experientes, que lhe ensinem, por exemplo, o respeito devido às almas dos que já viveram no mundo. Isso nós temos que saber. Temos que aprender a respeitar as almas, temos que aprender a respeitar as pessoas. Já paramos para pensar nisso? Tudo é um conjunto de dados, tudo é um conjunto de fatores que nós devemos observar. Cada um de nós, no momento apropriado, temos a nossa responsabilidade, temos o nosso caminho a seguir. Que é a construção do nosso futuro também. Por aí se vê que a questão de idade está subordinada às circunstâncias, assim de temperamento como de caráter. Então, a idade, o temperamento, o caráter da pessoa, a tendência já está ali, a raiz já está ali. Lembra que a gente falou mais atrás, lá no início do capítulo 18, sobre a sintonia com o mundo espiritual. Essa sintonia com o mundo espiritual define um pouco do caráter da pessoa. Mas os seus adoecimentos psíquicos definem também o teu caráter. Às vezes, um tratamento homeopático sério, com pessoas que saibam tratar com homeopatia, não é porque ele tem um título que ele vai saber tratar, vai ajudar a pessoa a se recuperar. Mas às vezes não, sempre necessitará do tratamento espiritual concomitante. Ele é médium, ele tem um desvio de caráter, e então ele tem um grupo de espíritos que pensam daquela forma. O tratamento espiritual vai ajudar muito, mas o tratamento homeopático vai ser essencial para estabelecer um padrão de equilíbrio para ele, e até mesmo mudar sua sintonia. Isso é que a gente acredita, que a gente já viu em alguns casos. Ah, mas eu não acredito dessa forma. Segue em frente seu estudo, com a sua convicção, mas é prudente que você procure entender aquilo que eu estou falando, procure pesquisar mais sobre isso que eu estou falando. Não porque eu saiba muito, não porque eu esteja com a razão, porque é uma informação nova e diferente que requer estudo e entendimento. Todavia, o que ressalta com clareza das respostas acima é que não se deve forçar o desenvolvimento da faculdade nas crianças, quando não é espontânea, e que, em todos os casos, se deve proceder com grande circunspecção, não convindo nem excitá-las, nem animá-las nas pessoas débeis. Então, a mediunidade, tanto nas crianças, não deve ser forçada, não deve falar, não, ela tem que desenvolver essa mediunidade, ela tem que educar a mediunidade. Educar a mediunidade de criança é evangelização infantil. Depois, mocidade. Aí depois, quando ele já fez os 18 anos, se ele realmente tem mediunidade, ele pode e deve ir para as reuniões mediúnicas, desde que ele siga as regras da casa. É importante entender isso. E é importante também que a casa entenda a necessidade e as possibilidades do jovem com 18 anos. Normalmente, alguns entram para a faculdade ou estão fazendo um curso profissionalizante. Então, adequar horários, adaptar as necessidades desse jovem dentro das possibilidades é de extrema importância. As pessoas débeis, aquelas fracas,
não é débil fisicamente, franzina, que às vezes as pessoas franzininhas têm um potencial de entendimento que facilita elas terem uma boa relação com os espíritos, mas aquelas pessoas que não suportam muito a convivência com os espíritos, tem medo, por exemplo. E no medo ela sobrecita por qualquer coisa, começa a imaginar coisas demais. Então, aí tem uma série de fatores que podem interferir, vamos deixar ali conforme está, de falar que elas devem ter muito cuidado ao desenvolver a mediunidade. Desse exercício, como para afastar, por todos os meios possíveis, as que apresentam sintomas, ainda que mínimos, de excentricidade nas ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais, porquanto, nessas pessoas, há predisposição evidente para a loucura, que se pode manifestar por efeito de qualquer sobrecitação. Então, tem pessoas que já estão propensas a ter uma sobrecitação e a perder o rumo do seu equilíbrio. Temos que ter o cuidado, devemos evitar que elas fiquem numa reunião mediúnica mais pesada. Agora, tem dentro das casas maiores, as casas grandes, tem várias reuniões mediúnicas. Então, tem reuniões mediúnicas que é possível uma pessoa muito sensível, muito delicada, participar. Outras, existem outros cuidados, outras situações que nós devemos ter mais precaução. Cada caso é um caso, temos que observar, e a possibilidade dessa pessoa estar na mediúnica, e como que às vezes ela pode até estar ali, mas ela pode dar uma comunicação só por sessão, uma vez por semana. Se ela der mais do que isso, ela se sente mal, ela não aguenta. Outros podem trabalhar um pouco mais. Agora, o normal é 3 comunicação de ajuda aos espíritos, alguns livros dizem até 2 só, desde que o diálogo não seja longo, e uma comunicação com o mentor, que ele vem harmonizar o equilíbrio. Então, 2 ou 3, de 1 a 3 comunicação com espíritos em tratamento e uma com o mentor. É o normalmente orientado para a maioria das casas espíritas. O tempo de comunicação com o mentor, desde que a pessoa não se sinta desgastada depois, não tem um limite. Agora, com os espíritos que necessitam de ajuda, não vou usar o termo sofredor, vamos usar aqueles que necessitam de ajuda, o tempo, quanto menos, melhor. E para que o tempo seja menor, é bom que o médium estude, principalmente o livro Ação e Reação, estude o livro Céu e Inferno, para que facilite em sua estrutura psíquica, em seu cérebro psíquico, transmitir informações para o espírito que está se comunicando, para ele entender leis de causa e efeito. Isso é importante. Os médiums passam ideias para os espíritos passam ideias para os médiuns. Isso é um fato. As ideias espíritas não têm, a esse respeito, maior influência do que outras. Mas, vindo a loucura a declarar-se, tomará o caráter de preocupação dominante, como tomaria o caráter religioso. Se a pessoa se entrega em excesso às práticas de devoção, a responsabilidade seria lançada ao espiritismo. Então, muitas das vezes as pessoas chegam à loucura, às vezes nem é bem loucura, vamos chamar de monoideísmo, por estar muito devotada àquela causa dentro de qualquer templo religioso, e as pessoas começam a ver que ela está muito alterada, ela só fala naquilo ali, só fica repetindo aquele assunto repetitivo. Estou dando um exemplo. Da mesma forma, em qualquer religião, seja na igreja protestante, seja na igreja católica, também nos templos espíritas, nós vamos deparar com essa situação. E dentro dessa situação, alguém bota a culpa em alguma coisa, mas em uma predisposição que a pessoa tem para aquela ação, para aquela tendência. Aí, precisa-se de tratamento, precisa de um ponto de apoio, de muito carinho, de muito esclarecimento para que ela se reerga. E essas pessoas, às vezes, não têm força moral de lidar com o espírito que está influenciando elas. E elas, às vezes, falam num tom de voz monótono, direto. Certo? Aquela vozinha que não sai do tom, mas também não para ouvir ninguém, e ela fica falando, e acaba irritando as pessoas. É uma tendência negativa. Isso são as predisposições psicóticas, a psicose está muito exacerbada. E aí precisa-se de tratamento também
para que ela possa se recuperar. Então, o tratamento espiritual, no momento que ela tem que entender que ela não pode ficar falando, e também o tratamento físico, e principalmente o fisiopsíquico que a homeopatia proporciona, dentro do nosso entendimento. Se você quer ir por outra opção, não é da minha alçada opinar. Eu posso sugerir você estudar, procurar alguma pessoa que entenda realmente de homeopatia, que faz parte, que a gente vê pessoas orientando alguém, procurar psiquiatra, procurar o neurologista. Cada um dá a sua opinião, a sua sugestão, e todos nós temos que nos respeitar. Nós estamos dentro de um mundo que tem várias possibilidades, aquela que você se sentir melhor, aquela que você segue. Aquela que te dê melhores resultados, aquela que você segue. Agora procure entender os tratamentos e as consequências desse tratamento. Isso aí é responsabilidade de cada um. O que de melhor tem a fazer com todo indivíduo que mostre tendência à ideia fixa é dar outra diretriz às suas preocupações, a fim de lhe proporcionar repouso aos órgãos enfraquecidos. É o que a gente acabou de dizer. A pessoa ter ideias fixas dentro da homeopatia é classificado como psicose perfeitamente tratável, mas a influenciação espiritual tem que ser observada. Sem tratamento espiritual não há êxito grandioso na grande maioria dos casos, principalmente naqueles que a pessoa tem compromisso com a mediunidade. Aí como que eu vou saber? Se você tem determinadas predisposições, você tem compromisso. Procure trabalhar, não desperdice seu tempo aqui na Terra, faça o melhor que você puder. Trabalhe para você desenvolver-se espiritualmente, auxiliando o seu próximo, fazendo a caridade, aprender a servir ao próximo. Isso que é importante para todos nós. Quando você não quer aprender a servir o próximo, não quer aprender a ajudar, que você tem muita mágoa guardada. Aprende a se perdoar, aprende a perdoar os outros, que é um princípio básico do cristianismo, é o perdão e o auto-perdão. Chamamos, a propósito desse assunto, a atenção dos nossos leitores para os parágrafos 12 da introdução do Livro dos Espíritos. Nós vamos agora para o capítulo 19, ainda na segunda parte das manifestações espíritas. E o capítulo 19 diz do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. O médium exerce influência nas comunicações? Veremos.